o cenário político, qual é a repercussão no Ceará do resultado da eleição presidencial. Primeiro dizer o seguinte, jornalista Beto Almeida, os cearenses deram aí um exemplo de cidadania, de compromisso com a democracia, de mobilização e entusiasmo com as eleições. Pelo menos 5 milhões, eu quero pegar os números aqui, jornalista Beto Almeida, 5.641.398 eleitores, de um total de 6.818.000 eleitores, foram às urnas para votar no Ceará. A abstenção foi de apenas 17,14%. Inferior ao primeiro turno, quando tivemos 17,46% de eleitores ausentes. 1.200.000 eleitores não votaram no primeiro turno e no segundo turno, 1.168.794 cearenses não apareceram para votar no segundo turno. Talvez, Beto Almeida, o transporte gratuito tenha sido um dos principais fatores determinantes para essa abstenção ter caído, um percentual pequeno, mas significativo. Luzenor, os dados mostram claramente que pela primeira vez na história desde a redemocratização, os índices de abstenção, ou seja, daqueles que deixaram de votar no segundo turno, foram menores do que no primeiro, isso em todo o país. Eu acredito, Luzenor, que sinceramente, eu não sei, a gente não tem agora como dimensionar qual foi o impacto, qual foi o peso dessa decisão da questão do transporte gratuito sobre o resultado dessa queda na abstenção, porque ela aconteceu, por exemplo, não apenas na região Nordeste, mas aconteceu também em outras cidades. Surpresa, por exemplo, na contramão disso, São Paulo, que é a maior capital do país, com uma rede de transporte que supera em muito de todas as cidades do país, lá, por exemplo, o índice de quem deixou de votar aumentou. Com um detalhe em São Paulo, né, Beto, que somente na reta final, poucas horas antes do início da votação, é que o governo do estado de São Paulo, a prefeitura, decidiram liberar o transporte gratuito para os eleitores, porque houve uma pressão muito grande, inclusive com decisões judiciais, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, enquanto nos outros estados nós tivemos leis estaduais, municipais sendo aprovadas, além da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, determinando que as prefeituras poderiam criar sistemas alternativos para o transporte gratuito dos eleitores. Creio eu que essa medida tenha sido fundamental, determinante para estimular, para dar mais segurança, porque, por incrível que pareça, jornalista Beto Almeida, dentro dessa realidade de tantas desigualdades sociais, milhões e milhões de pessoas não têm como sair de casa para pagar uma passagem e votar. Então, diante da gratuidade do transporte, esse caminho acabou sendo mais seguro e mais atraente para os eleitores. Eu não digo que ele contribuiu, que ele colaborou. Eu não acho que foi essencial. Eu acho que o que foi essencial, no meu entendimento, pelo que eu pude perceber, foi exatamente o grau de envolvimento do eleitor, do brasileiro nesta eleição. A polarização entre os dois candidatos e os seguidores chegou a um nível tal que as pessoas, Luzenor, passaram a se envolver de forma absurda e positiva com o pleito, a ponto, por exemplo, de fazer com que muitos se esforçassem de fato a não deixar de comparecer às urnas. Foi o grau de envolvimento, foi a polarização que levou a esse índice de presença no segundo turno e não especificamente, ao meu ver, especificamente a questão do voto. Mas a polarização, Você ontem, por exemplo, só um instante, Almeida, deixa eu lhe dizer, olha, você viu ontem, por exemplo, se você observar, tem dados aqui que mostram, por exemplo, que ontem eu só vi o Twitter pegando fogo, por exemplo, nas redes sociais, dizendo o seguinte, que deixa o Nordeste votar, o Nordeste está sendo prejudicado com ações da Polícia Rodoviária Federal, impedindo os eleitores de votar. Então, olha só aqui, eu peguei um único estado aqui para olhar, o estado do Maranhão teve o maior número de ações policiais ontem da PRF, 58 no total. Você sabe de quanto foi a diminuição lá? Com toda essa ação
da Polícia Rodoviária que diziam que isso ia prejudicar, não ia prejudicar o Nordeste. Lá houve uma diminuição de 27,7% para 23,5% no segundo turno. Ou seja, o eleitor maranhense fez questão de ir às urnas mais do que no primeiro turno. E isso se deveu a quê, Luzenor? Ao transporte gratuito. Em parte, Luzenor, mas em parte a polarização. Porque não adianta apenas a polarização se você não tem o transporte gratuito.